Salve galera, nós aqui novamente com a apostila São Paulo faz escola do 8º ano. Agora eu não vou errar a última aula. Eu falei que era do 9º, mas na verdade é do 8º ano aí, né? Página 60, paramos, né? Na atividade 4, ainda trabalhando com notação científica e maneiras diferentes de se expressar os números. Então dá um salve aí pra galera do Odone aí, ó. O Ivamar, Maria Lohane, a Joyce, o Yuri, o Pedro, o Thiago, o Juan, que estão fazendo as atividades aí, certo? Então olha aí, atividade 4. Como podemos tocar o Sol? 4.1. A atmosfera solar é alvo de muitos estudos. Por este motivo, um laboratório apresentou um projeto que traz um grande desafio. Será possível tocar o Sol? E quem sabe desvendar os mistérios que intrigam há décadas a ciência. Nessa busca, os cientistas iniciaram os estudos para desenvolver um aparelho que seja capaz de gravitar 6,4 milhões de quilômetros do Sol e que suporte ser exposto a temperaturas superiores a 1,3 mil graus Celsius. O orçamento foi calculado em 4,8 bilhões de reais, caso o projeto seja colocado em prática no futuro. Considerando que esse estudo é uma possibilidade futura e com base nos dados apresentados no texto acima, escreva utilizando todos os algarismos. Escreva utilizando todos os algarismos a temperatura, a distância e o valor do orçamento. Então vamos escrever aí a temperatura, a distância e o valor no orçamento em notação científica. Aqui embaixo dá para colocar um aqui, ó, 6 primeiro a temperatura. A temperatura é de 1000. Tem a distância, mas primeiro ele falou a temperatura. É 1,3 mil graus. 1,3 mil graus. Aqui está na linguagem mista, né? Numérica, e aqui nós temos letra, né? Linguagem materna com a linguagem numérica e da linguagem mista. Esse mil, a gente sabe que 1.000 é igual a 10 elevado a 3 zerinhos, 10 ao cubo é 1000. Então, se eu for fazer aqui, ó, fica 1,3 vezes 1000, 1,3 mil. Então, é 1,3 vezes 10. Esse 1000 é a mesma coisa que 10 ao cubo. Então é só multiplicar por 1000, deslocar a vírgula 3 casas para a direita, certo? 3 zerinhos vezes 1000, 3 casas. Então ficaria com 1 e o 3. A vírgula está aqui, ó, vai pular. Uma, não tem nada, põe o 0. 2, mais uma, 3. Olha aí, 1300 graus. Essa é a temperatura escrita por extenso. Agora os outros não cabem aí, né? Mas se quiser arrumar um cantinho até dá. Agora a distância. A distância aí que o aparelho vai gravitar do Sol vou colocar aqui em cima, ó, 6,4 o quê? Milhões. 6,4 milhões de quilômetros. 6,4 milhões de quilômetros. Esse milhões aí, ó, a gente sabe que 1 milhão
é igual a 1 seguido, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Né? São 6 zerinhos, é 10 elevado a sexta, certo? Então, 1 milhão. Então é 6,4 vezes 1 milhão, dá 6 milhões e 400 mil. Ou seja, colocando aí em notação científica, 6,4 vezes 10 elevado a milhões é sexta. Isso daí em notação, em notação científica, agora por extenso, 6,4, a vírgula está entre o 6 e o 4. Ela vai deslocar para a direita, porque o expoente é positivo, 6 casas. Então, uma, não tem nada, põe um zero, 2, 3, 4, 5, 6. Olha aí. Põe um pontinho para separar, 1.000, milhão. 6 milhões e 400 mil quilômetros. Olha, então já escrevemos a temperatura por extenso, a distância por extenso, só falta o valor por extenso aí, ó, que é 4,8 bilhões. Bilhões, 4,8 bilhões. Lembrando que 1 bilhão é o 1 seguido de 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão. São 3, 6, 9 zerinhos, é 10 elevado a nona, 1 bilhão. Então é só fazer 4,8 vezes 1 bilhão, dá 4 bilhões e 800 milhões de reais. É muito dinheiro, né? Então, ó, escrevendo por extenso, primeiro em notação científica, 4,8 vezes 10 elevado a bilhões, 10 a nona. Então, elevado a 9. Por extenso, a vírgula está entre o 4 e o 8. Ela vai deslocar para a direita quantas casas? Vezes 10 a 9, então 9 casas para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1.000, milhão, bilhão. 4 bilhões e 800 milhões de reais. Né? 4 milhões e 800 milhões de reais. Quer pôr o cifrão aqui, já não precisa nem pôr reais no final. Certo? Pondo o cifrão na frente. O símbolo da nossa moeda corrente. Certo? Beleza, então. Então aqui era só para escrever por extenso 1,3 mil graus, que é 1.300 graus. 4,8 bilhões, que é, né, 4 bilhões e 800 milhões de reais. E 6,4 milhões, que é só 6 milhões e 400 mil quilômetros. Certo? Já a 4.2 temos aí os cientistas que receberam o desafio de desenvolver o projeto de criação do aparelho que seja capaz de orbitar a esfera solar, estimam que o raio do Sol mede aproximadamente 695.700 quilômetros, o raio. Ajude esses cientistas a calcularem o tamanho do diâmetro do Sol
o tamanho do diâmetro do Sol. Apresente o resultado na forma de notação científica. Explique como você chegou a esse resultado. Então, nós sabemos aí, né, que o Sol aí é uma esfera, né? E o raio dele, raio de uma circunferência, é do centro dele até qualquer extremidade. Esse é o raio, né? E o diâmetro tem que sair de um lado, passar pelo centro e chegar até o outro. É mais outro raio. Diâmetro é igual a 2 raios, certo? É do centro para a extremidade é o raio. Raio mais raio é igual a 2 raios, que é igual ao diâmetro. Diâmetro é igual a 2 raios, ou seja, raio mais raio. Então vamos ajudar aí. O raio dele está aqui, ó, 695.700 quilômetros. Qual que vai ser o diâmetro? Se o diâmetro é raio mais raio, basta somar aí. Vou colocar aqui no cantinho, aqui no cantinho, não, vamos colocar aqui em cima. Quer somar por extenso? Pode somar por extenso, certo? Pegando 695.700 mais 695.700. Ou posso fazer vezes, né, também. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 7, 14. Vai 1, 2 vezes 5, 10 e 1, 11. Vai 1, 2, 9, 18 e 1, 19. Vai 1, 2, 6, 12 e 1, 13. Olha aí. 695.700 mais 695.700 dá 1.391.400 o quê? Quilômetros. Eu estou somando quilômetros mais quilômetros, vai dar quilômetros, né? Banana com banana da banana. Olha aí. Então, achamos o que? O diâmetro. Só que ele pediu para colocar em notação científica. Então, podemos colocar aqui ó, em notação científica a resposta. A vírgula no número está sempre no final. Então, está aqui, ó. Em notação científica, eu tenho que transformar esse número em um número entre 1 e 10. Vou deslocar a vírgula para a esquerda quantas casas? Aqui fica 139.139,14, 13,9, 1,3, até entre 1 e o 3. Então fica 1, 3, 9, 1, 4. O zero não precisa. Vezes 10 elevado a... É um número grande, diminuir ele para escrever em notação científica. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é 1.391.400? Então, 1,3914 vezes 1 milhão. De quê? De quilômetros. Esse é o diâmetro do Sol. Aproximadamente, né? O diâmetro do Sol. Certo? E a próxima aí, pesquise e escreva as medidas de duas formas diferentes, certo? A distância de um ano-luz e a velocidade da luz. A velocidade da luz aí é, né? Um fóton de luz aí se propaga numa velocidade de 300.000 quilômetros por segundo, certo? Sabendo aí que o ano, né? O ano aí ele possui 31.536 segundos,
Por quê? Temos 365 dias, vezes 24 vai dar o total de horas, vezes 60 vai dar o total de minutos, vezes 60 vai dar o total de segundos, né? Mas e a distância de um ano-luz que a luz percorre durante um ano é enorme. Se ela tem a velocidade da luz aqui, eu vou colocar aqui embaixo, 300 mil quilômetros por segundo, certo? E a distância de um ano-luz. Então, com essa velocidade durante um ano, a distância de um ano-luz é igual a 9 trilhões 460 bilhões e 800 milhões de quilômetro. Com essa velocidade, né, a luz percorre durante um ano 9 trilhões 460 bilhões e 800 milhões de quilômetros durante um ano. E pediu para a gente pesquisar, eu já pesquisei aí, poderíamos até calcular para você ver como que dá esse resultado aí. Só que isso fica para o ano que vem no nono. Então escreva de duas formas diferentes. Já está escrito na forma extensa, certo? Podemos escrever também na forma de notação científica. Aqui, ó, não é 94608, né? A vírgula está lá no final, ó. Vou andar até ele ficar um número entre 1 e 10. Vou andar até 946,94, 9,4. Vou pôr a vírgula aqui, ó, entre o 9 e o 4, para ele ficar entre 1 e 10. Essa vírgula que estava lá no final, ela andou 3, 6, 9, 12 casas. É um trilhão, é um seguido de 12 zerinhos, é 10 elevado a 12 quilômetros. Olha aí. Duas maneiras diferentes. Tem mais, poderia pôr aí, né, de outras formas diferentes aí. E o 300 mil quilômetros por segundo, nós podemos pôr aí, ó, notação científica também. A vírgula está aqui no final, ela vai deslocar quantas casas para a esquerda. Vou diminuir o número, então o expoente vai ser positivo. 1, 2, 3, 4, 5 casas para a esquerda. Então olha aí, ó. Se por aqui fica 30, tem que ser entre o 3 e o 0. Ou seja, 3,0, que é a mesma coisa que 3. 3 vezes 10 elevado a 3, 5 casas decimais. 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Olha, esta é a velocidade da luz escrita por extenso e escrita em notação científica, certo? Ok? Então, até a próxima aí, senão o vídeo fica muito longo. Valeu, galera!